Agora deu, né? Então, voltamos de novo, né? Saúdo a todos os irmãos internautas que estão nos acompanhando diretamente aqui de Curitiba, com a paz do Senhor Jesus. Aqui em Curitiba, um frio bastante grande, né? Ainda bem que nós estamos aqui acomodados, aqui dentro está muito gostoso. E espero que Deus já tenha falado contigo através desses louvores que foram entoados nesta noite de vitória para a glória do Senhor Jesus. Então nós vamos agora, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que nos acompanham aí na sua casa, aí no teu trabalho, até mesmo dentro do seu automóvel, nós vamos agora à leitura da palavra de Deus que está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, para a nossa leitura da palavra de Deus nesta noite. Você que está aí no aconchego do seu lar, pegue a Bíblia e vamos fazer menção da palavra de Deus na noite deste dia. Capítulo 13 e o versículo, vamos ler o 6 e o 7 para nós entendermos. Diz assim: E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Meus amados e queridos irmãos, para nós entendermos este texto, a Bíblia nos fala nesse capítulo 13 que o Senhor Jesus ele toma uma atitude inusitada, ou seja, diferente do cotidiano. Nós hoje não temos muito este costume, mas alguns anos atrás era costume do pai chegar em casa, principalmente quando trabalhava na roça, chegar, já o filho vir com uma bacia, uma toalha, e ele lavar os pés do seu pai, secar, trazer um chinelo para ele. Este era o hábito dos filhos alguns anos atrás. Jamais o pai lavaria o pé dos filhos, mas ao contrário, eram os filhos que tinham a obrigação de lavar o pé do seu pai. Então era o servo que tinha a obrigação de lavar o pé do seu senhor. E agora Jesus toma uma atitude fora do comum, fora do cotidiano. Ele coloca os seus 12 apóstolos sentados, e ele agora é quem pega uma bacia, cinge-se, ou seja, joga uma toalha no seu ombro, e ele começa a lavar o pé dos seus discípulos. Olha, era o Senhor lavando o pé dos discípulos, e Jesus vai lavando de um, lavando de outro, lavando, e daí ele chega justo em quem? Pedro. Pedro era o crente que nunca tinha só uma explicação, nunca ele fazia algo sem ter uma explicação. Pedro é que nem criança, sempre tem que dizer por quê. Por quê? Por quê? E quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, não, o meu não. O meu não, o Senhor lavar o meu pé, jamais eu vou permitir que o Senhor faça isso. E Jesus olha para Pedro e fala esse versículo que nós lemos: O que eu faço, não sabes tu agora, mas saberás depois. Então, meus amados, nesta noite eu queria falar com você que Deus, Ele nunca perdeu e Ele nunca perderá o controle das coisas. Tudo que acontece na vida de alguém, Deus tem os seus porquês, Ele sabe porquê, Ele sabe do amanhã. Ontem mesmo eu conversava com os irmãos, e com o pastor Jaime, dizia assim com ele:
Tem coisas que nós lemos na Bíblia, e alguns até viram hinos. Quem nunca ouviu aquele hino há muito tempo atrás, quiseram Barrabás, hoje eu quero Cristo. Olhando a letra do hino, dá a entender que eles fizeram uma escolha errada. Em vez de escolher libertar Cristo, eles escolheram libertar Barrabás. Mas quando nós lemos na teoria, ou vemos no dia a dia, nós vemos que realmente tinha que ser daquele jeito, não podia ser diferente. Quando nós falamos de Ruth, nós falamos da família de Noemi e de Elimeleque, que saíram de Belém, de Judá, a terra do pão, para ir morar em Moabe. Nós ficamos dizendo, puxa, Elimeleque deveria ter orado, porque foi lá para Belém, foi lá para Moabe, morreu ele, morreu o filho Malom, morreu o filho Quilion, a vida desgraçou por uma decisão errada. Mas não tem nada de errado nesta decisão, era permissão de Deus, porque quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós vemos que lá tem o nome de Ruth, a Moabita. Então era projeto de Deus que fosse a família de Elimeleque para Moabe, para de lá trazer Ruth, que ia fazer parte da genealogia do nosso amado e bendito Salvador Jesus. Então Deus, Ele nunca perde o controle naquilo que Ele faz. Eu estou falando com alguém que tem orado, tem questionado, perguntado, por que isso, por que aquilo. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus não precisa dar resposta. Não, Deus só precisa de alguém que acredite e diga não. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que faz. Deus nunca errou uma estratégia, um plano. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele faz é claro e evidente. Existe uma lei chamada logística. Você já ouviu falar de... Você é formado o quê? Eu sou formado em logística. O que é logística? Logística é quando você pega um produto desde a matéria-prima até o final do acabamento dele. Todo aquele processo da matéria-prima até a formação do produto chama-se logística. Então Deus, Ele é especialista em logística. Quando Ele faz alguma coisa, Ele já tem tudo determinado, o começo, o meio e o fim. E o que nós passamos neste período não importa. Para Deus o importante é Ele chegar aonde Ele quer, é estabelecer. Tem coisas que acontecem, nós não entendemos nas nossas vidas, nós ficamos a questionar, nós ficamos a perguntar. Eu lembro-me de Moisés. A Bíblia diz que ele era uma criança bela, ele era uma criança bonita, e parece que não, mas Moisés nascera com este semblante, este aspecto, esta beleza natural, porque já era um projeto de Deus. Porque eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que quando a filha de Faraó chegou e olhou aquela criança chamada Moisés, ela amou pela beleza, por ser uma criança bela, formosa. Achou aquela criança bonita e disse, não tem como, eu vou ter que levar. Desculpa a tosse, porque o tempo aqui está meio complicado. Então, aquela criança bonita, o semblante dela levou. Então Deus, Ele tem um projeto até na beleza de alguém, até na formosura de alguém. Lembra de Esther? Esther, ela nascera bela, não é por outro motivo, é porque Deus, no decorrer da história, tinha um projeto com a beleza de Esther. Então na vida, meus amados, nada acontece por acaso, nada acontece porque foi um deslize, foi uma ocasião que aconteceu. Não, o Senhor Jesus está dizendo para Pedro, o que eu faço agora? Tem coisas que Deus faz na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que nós não entendemos agora. Nós ficamos a questionar, Senhor, por que eu tenho que passar isso? Por que eu estou passando isso? Por que está sucedendo isso na minha vida? E nós não entendemos. Nós ficamos a questionar por quê.
os porquê da vida. Tem coisas que você não sabe por que está acontecendo, por que isso. Quem sabe nós olhamos hoje para o quadro mundial ou até nacional, é a pandemia do coronavírus. Ontem nós tivemos aqui na região sul do Brasil uma tempestade, destruição. Nós temos visto no mundo pragas, gafanhotos, vespas assassinas e tantas outras coisas. Nós ficamos dizendo, mas será que o que isso vai dar? Eu quero te dizer nesta noite, fique tranquilo, se você é servo de Deus, serva de Deus, descanse no Senhor. O que Ele está fazendo agora, eu não sei, você não sabe, mas saberá depois o que isto vem a trazer Deus para nós. Quando nós vemos Deus trabalhando na Bíblia, Ele não precisa dar explicações, Ele não precisa mostrar para mim, Ele não precisa dizer, Alberto, fulano, eu estou fazendo isso para acontecer isso, não, simplesmente quando eu confio nele, Ele faz e eu só acredito, confio. Foi o que Ele disse, Pedro, o que eu faço, você não pode entender agora, o que eu faço você não vai entender, se eu te explicar você não vai ter consciência, você não vai ter como entender. Aguarde, espere e você saberá o que vai acontecer. Quando nós vemos os irmãos de José, quando olha para você ver como o projeto de Deus é tremendo, Ele dá o sonho a José. O sonho Ele dá a José, e agora Deus começa a trabalhar para aquele sonho vir a acontecer. É um projeto de Deus. Nós vemos ali o desenrolar da história. Eles pegam José e tentam matá-lo, mas chega, me parece que é Rubem, diz, não vão fazer isso, que é nosso irmão. Era Deus trabalhando, porque Deus tinha um projeto. Eles vendem José vai para o Egito. Vocês conhecem a história, não preciso ficar relatando, porque vocês são conhecedores. Ele vai para o Egito, para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão ele fica amargando lá na prisão. Eu acredito que na prisão, quem sabe José dizia, mas Senhor, e o sonho, o projeto, e o que o Senhor falou, quem sabe Deus diria, José, o que eu estou fazendo você não consegue entender, mas só aguarde, tenha paciência, tenha calma, eu sei o que eu estou fazendo. Não é porque você está na prisão que eu perdi o controle da história e do projeto. Não é porque você está agora, meu irmão, minha irmã, em uma situação adversa, quem sabe acontecendo alguma atrocidade, alguma coisa diferente, de meu Deus, o que está acontecendo? Deus está dizendo, eu não perdi o controle, eu sei o que eu estou fazendo, e lá na frente você vai saber que o que eu faço é para o bem teu, para o bem-estar teu, para a melhor coisa para você. José não entendia, um moço inocente, a pior coisa que existe no mundo é alguém ficar preso inocente. Você já ouviu nos Estados Unidos relatos de pessoas que ficaram 20, 30 anos presos inocentemente? Meu Deus, corta o coração da gente. Meu Deus, perdeu uma vida, perdeu toda a vida dele preso inocente, agora foi provado que é inocente, não causa uma comoção. Então imagine José, um crente, na pessoa bendita do Deus eterno, ficar anos e anos preso. Era para ele dizer, mas o que é isso? Eu sou fiel, se ouviu que eu recusei cair em pecado com a mulher de Potifar. E quem sabe as perguntas, as indagações vinham na cabeça de José. Ele não entendia. Era como Jó, o sofredor, que sofria sem saber por que estava sofrendo. Ele nem imaginava por que sofrer. E José a mesma coisa. José ficou ali, mas a Bíblia nos diz que Deus agora começa a trabalhar. Deus trabalha na cabeça de Faraó dando um sonho. Deus tira José da cadeia, leva para interpretar o sonho de Faraó. Ele é recebido e é colocado como governador do Egito. O tempo passa os 7 anos de bonança. A terra do Egito produz algo espantoso, mas agora começa a vir o tempo da escassez, começa a vir o tempo das vacas magras, como diz o povo, começa a vir o tempo da dificuldade. Talvez eu e você conhecemos o ontem que passou, e conhecemos o agora, mas nós não sabemos o que acontecerá. Hoje é 1º de julho.
Nós não sabemos como estará a nossa vida no dia 30 de julho. Aliás, nós não sabemos nem como estará em 15 de julho. Aliás, nós não sabemos nem dia 10, nem dia 5. Nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos de nada. Mas Deus, Ele conhece toda a nossa caminhada. Ele tem um projeto em toda a nossa vida. Ele sabe de tudo. Então agora chega a época das vacas magras, da fome, da penúria. E a notícia, a fome vai se espalhando não só na terra do Egito, como nos países vizinhos, e a fome chega lá na casa do velho Jacó, e Jacó agora chama os seus filhos, os irmãos de José, para ir no Egito comprar o mantimento. Eles vão lá, negociam, não reconhecem José, mas José reconhece eles, e José, depois de muitas provas, como diz aquele hino, depois de várias provas, agora José recolhe os seus irmãos, se identifica os seus irmãos ficam pasmos ao olhar José, dizendo: você é José. E quando eles estão ali naquela situação embaraçosa, olha, o que eu acho interessante é o que José chega e fala para eles: gente, fique tranquilo, o que aconteceu não foi vocês que me venderam, não foi projeto de vocês, tudo aquilo que vocês fizeram era já Deus no projeto, era Deus pensando no amanhã, era Deus pensando no sustento do povo judeu, era Deus já trabalhando para que o povo judeu não perecesse. Lembra de Esther? Eu acho engraçado e gosto muito do livro de Esther, que às vezes as pessoas falam, mas parece loucura, mas Deus, quando Ele tem um projeto, meu irmão, minha irmã, Ele usa até um bêbado, irmão. Leia o livro de Esther. O rei Assuero começou a beber, quando ele já estava alegre de vinho, diz a Bíblia, quando ele já estava alegre de vinho, o que ele faz? Ele assenta, Deus assenta no coração dele mostrar a rainha Vasti, a sua rainha, uma mulher bela, uma mulher bonita, e manda mensageiro chamar a rainha. Vai lá e diz: rainha, o rei quer que você vá lá e se apresente, desfile, mostrando a sua beleza para os seus convidados. Me perdoe a franqueza, mas as mulheres gostam e fazem de tudo para se parecer bonita. Elas procuram melhorar o visual e gostam de mostrar o visual. Era um prato cheio para a rainha: eu vou mostrar quem eu sou. Mas o Espírito de Deus chega no coração dela e disse: não vai. E ela embirrou, como diz o paranaense, ela embirrou, disse: eu não vou, e fez de tudo e não foi. Mas já era projeto de Deus, porque Deus já tinha alguém para colocar no lugar dela. Quando Deus tem um projeto, ninguém atrapalha. Não existe, alguém diz: irmão, eu não vou contar, eu tenho para uma bênção para receber, não vou contar que o diabo pode atrapalhar. Eu duvido que, se foi Deus que tem um projeto, nem o diabo, nem o inferno, nada atrapalha o projeto de Deus. Aliás, o profeta Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? O projeto que Deus tem na minha, na tua, na nossa vida, na nação brasileira, ou enfim, aonde Ele tem um projeto, ninguém vai atrapalhar. E se algum percalço acontecer no meio da caminhada, não é que Deus perdeu o controle, não, Deus não perdeu o controle, Deus está sempre no controle, e Ele usa essas coisas, esses acontecimentos para realizar o projeto que Ele tem na vida de cada um de nós. Esses dias, até eu contei para os irmãos no culto, que tinha um missionário, moço, ele tinha um chamado para fazer missões, e o chamado dele não era para ir para uma bela cidade, era para ir pregar para uma tribo canibal. E ele agora sentiu o chamado, chegou na empresa e ia trabalhar os últimos dias para ir para esse projeto missionário. E nesses últimos dias, no último mês de trabalho, ele trabalhou muito tempo naquela serraria, cortando tora, e nunca sofreu um acidente.
No mês que ele ia encerrar a sua atividade para ir para o campo missionário, sabe o que aconteceu? Ele cortou o seu dedo. Ele, na serra, perdeu um dedo, e agora ele ficou faltando um dedo. Ele pergunta em oração: mas Senhor, eu toda a vida trabalhei nessa empresa, nunca sofri um acidente, nunca sofri nada, agora que eu estou nos últimos dias trabalhando, me acontece esse acidente, eu perco um dedo. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Eu não poderia ficar com os meus 10 dedos na mão, por que eu perdi um? E ele, enfim, questionou. Os dias passaram, ele ganhou saiu da empresa e agora ele vai para o campo missionário. Quando ele chega lá, ele começa a evangelizar aqueles homens selvagens e canibais. Eles pegam e prendem o missionário. E sabe qual era o castigo? Era cozê-lo ou cozinhar ele para comer a carne dele. Só que eles tinham o seguinte, eles tinham um ritual: antes de cozinhar o prato ali, o ser humano que eles iam degustar, eles faziam uma vistoria minuciosa para ver se não tinha alguma impinge, alguma coisa. E como era um rito meio como que religioso, a pessoa que fosse ser sacrificado não podia ter defeito e falha alguma. E quando eles estão examinando o missionário, sabe o que ele descobre, irmão Mateus? Que ele não tem um dedo, e diz: não, ele não é apto para o sacrifício. Então ele recebeu o livramento e disse: agora eu entendi por que eu sofri um acidente antes de vir para cá, senão eu seria morto. E sabe o que aconteceu? Através daquele homem, Deus ganhou aqueles homens para a glória do nome do Senhor. Então qualquer percalço que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, não é que Deus perdeu a direção. Deus não perde a direção, Deus não tarda, Deus não falha, Deus sempre chega na hora certa, Deus sempre faz as coisas de forma correta. José disse: não foi vocês que me venderam para o Egito, foi Deus que me trouxe para cá, foi Deus que me trouxe para guardar vocês, para sustentar vocês. E agora vem para o Egito Jacó e a sua família, cerca de 75 pessoas, e ficam no Egito. Deus o guarda, Deus o abençoa. Por quê? Porque Deus já tinha planejado aquilo para a família de José e de Jacó. Então o que eu quero dizer nesta noite, com estas poucas palavras que eu estou falando a você, como Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora? Você não vai entender agora. Deus está falando com alguém. Olha aqui para mim, você que está passando por este momento difícil, Deus está lhe dizendo: o que eu estou fazendo contigo, o que você está passando agora, você não vai entender agora. Não faça nada, fica quietinho, faça que nem Jó. Jó, em vez de reclamar, ele adorou a Deus. Ele não sabia que ele estava em meio a uma disputa. Era Deus tentando e provando para Satanás que um homem que serve a ele, independente do que tem ou deixa de ter, ele permanece fiel. Era Deus mostrando para Satanás. Jó não sabia disso. Jó estava alheio a esta conversa que teve Deus e Satanás, mas Jó estava ali lutando, não sabendo, mas ele só sabia de uma coisa: eu sei que o meu Redentor está vivo. O que eu estou passando eu não sei, o que está acontecendo eu não sei por que causa, não sei por que cargas d'água. Quem sabe você já dobrou o joelho, já orou uma vez, 2 vezes, dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Esse problema, esta enfermidade, esta dificuldade. Nesta noite eu lhe digo, em nome de Jesus, o que o Senhor está fazendo, não se questione, não pergunte, não suplique, não fica querendo explicações, só aguenta, suporta. Não fique nem Pedro: o Senhor não vai me lavar, o que eu faço? Você não entende agora. Deus está falando ao coração de alguém nesta noite: o que eu faço você não entende agora, mas saberá tu depois, saberá tu depois. É como a história que eu falei de Esther. Olha, Deus usa o rei para trazer a rainha, Deus usa a rainha para endurecer o coração. E o rei, quando estava deixando a história de lado,
Os príncipes disseram: o senhor tem que tomar uma providência. Se o senhor não tomar uma providência hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã lá em casa a minha mulher vai fazer a mesma coisa. Eu vou pedir alguma coisa, ela vai dizer: não, se a rainha não fez, eu também não fiz. O senhor tem que tomar uma decisão séria acerca disso. E eles fizeram, e o rei disse: então tá, a partir de hoje não será mais rainha Vasti, nós vamos eleger uma nova rainha. E começaram a recrutar moças bonitas ali da província de Assuero, e entre elas, sabe quem estava? Esther, a moça bela, a moça bonita. Ela não nasceu bonita por acaso, ela nasceu porque Deus tinha um projeto. Deus já tinha um projeto. Por incrível que pareça, Deus já tem projeto na vida de muitos de nós antes de nascermos. Lembra o que ele falou para Jeremias? No ventre da tua mãe eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Então já antes dele nascer, Deus já tinha uma eleição, tinha uma escolha. Deus já tinha desenhado como seria a vida do profeta. Deus, ele conhece a tua vida desde o dia em que você nasceu, e ele sabe o que desenrolará até o dia da tua morte, seja morte ou arrebatamento, não sei, mas ele tem o controle da tua vida. E saiba você nesta noite que ele não perdeu o controle, e o que ele está fazendo às vezes parece estranho, parece difícil, complicado. Lembra daquele homem que encontraram ele, Jesus, seus discípulos, nascera cego, e os discípulos perguntam: por que ele nasceu cego? O pai pecou, a mãe pecou. Jesus disse: nem pai nem mãe, ele nasceu assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. Ele já nasceu com propósito, ele já nasceu com o propósito da mão do Senhor se manifestar. Olha, o homem nascera cego, agora tem um encontro com Jesus, está tudo acertado. Então quero dizer nesta noite, fique tranquilo, Deus tem o controle da minha, da tua, da nossa vida, da nação brasileira. Ele tem controle de tudo, nada vai escapar. O que tiver que acontecer vai acontecer. O que ele vai livrar, ele vai livrar. Ele vai dar vitória. Ele tem controle de tudo, ele não perde, ele não tem projeto B, plano C. Nós, homens, sempre traçamos um plano B. Quando o plano A não dá certo, agora vamos para o plano B. Deus não tem plano B. Deus tem o plano A e ele permanece no plano A. E ele vai fazer as coisas girarem, a encaixar no plano que ele tem. E ele está dizendo: o que eu faço? Você não entende, não precisa entender Deus, basta obedecê-lo, basta acreditar nele, basta confiar nele. José disse: Deus me trouxe para poupar a vida de vocês. Esther agora também, ela é escolhida, mas olha, observe que quando ela chega lá com o eunuco que guardava as moças no harém do rei, o eunuco, quando olhou para Esther, ele achou, a Bíblia diz que Esther achou graça aos olhos do eunuco, e disse: eu vou fazer de tudo para te dar, para você ser escolhida do rei. E quando chegou o dia de Esther apresentar, ele disse: faça assim, 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 que o rei vai te escolher. Sabe o que é isto? Não é mero caso, não é coincidência, era Deus trabalhando para as coisas acontecerem. Rainha Esther foi enviada para dar o livramento para o povo de Israel, para o povo judeu, para não perecer na mão de Amã. Deus, ele tem o controle, e ele tem os seus escolhidos, ele tem os seus instrumentos. Não importa quem é o instrumento, mas para o plano dele acontecer, ele usa quem ele quer, como ele quer e a hora que ele quer. Então nesta noite entenda isto: Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdera o controle. Deus nunca perdera, não. Ele sempre está monitorando tudo. Ele está olhando para nós, dizendo: continue assim, que este é o meu projeto. O que eu estou fazendo você não vai entender, e se eu tentar te explicar não dá. Então simplesmente continue acreditando e confiando em mim. Como Jó, sem entender, continuou confiando. E no fim,
é que nem um filme. Quando você assiste um filme, um livro, no livro começa a história, tem muitas dificuldades no começo, no meio, mas você está assistindo o filme, está lendo um livro, você sabe que no final do livro vai terminar com um final feliz. Assim é o projeto na vida de você, na minha vida, na nossa vida. Vai ter as dificuldades, vai ter os momentos difíceis, mas entenda, haverá um final feliz, haverá um final de vitória, haverá um final de bênção, haverá o final em que Deus vai dar um amém, e Ele vai dizer: agora você entendeu? Você entendeu? Lembra de Paulo? Já encerro a minha fala. Lembra de Paulo? Entenda, ele queria ir para uma cidade pregar, e a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar? É porque Deus queria que ele fosse para Macedônia, queria que ele fosse para Filipos, queria que ele fosse pregar para Lídia. Daí de Lídia ele expulsou aquele demônio da mulher e foi para a cadeia. Ele não entenderam. Quem sabe pode dizer: mas Senhor, porque eu preguei, eu desisti de ir para onde o Senhor queria, vir obedecer a tua voz, eu caí na cadeia. É porque Deus tinha um projeto para salvar a família do carcereiro. Olha o que Deus fez para chegar ao ponto que ele queria, que era salvar a família do carcereiro. Então Paulo foi impedido de ir para outra cidade, foi para Filipos, foi para cadeia, apanhou, mas era lá o projeto de Deus para Paulo, era lá o fim que Deus queria, e o final, a história você conhece, foi a família do carcereiro, todos salvos, batizados para a glória do Senhor. Agora Paulo diz: agora eu entendo porque tanto sofrimento, é porque Deus tinha um projeto para salvar a família do carcereiro. Fique tranquilo. Mas irmão, eu já estou no fundo do poço. É do fundo do poço que Ele vai te tirar para te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar falando com você e te mostrando que tudo tem o tempo certo para as coisas acontecerem. Eu queria orar agora. Eu vou orar com você, eu vou orar por você que está sem entender, está sem. Quantas vezes eu já dobrei os joelhos, e em meio a tanta dificuldade, Senhor, eu não estou entendendo aonde o Senhor quer chegar. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou continuar confiando em Ti, eu vou continuar acreditando. O Senhor tem um projeto e o Senhor vai realizar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu oro agora nesta noite, Pai, por pessoas que estavam aí em oração indagando por que disto ter acontecido ou estar acontecendo em sua vida. Está como Pedro, que quando viram o Senhor chegar com uma bacia de água, disse: não, jamais o Senhor vai lavar os meus pés, eu não consigo entender isto. Pedro, fica quieto, o que eu faço agora você não vai entender agora, depois você vai entender o que está acontecendo na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Ele não está entendendo nada, ele não está completamente longe de entender o que acontece. Ele diz que tem orado, ele tem jejuado, tem buscado a Ti, e quanto mais ele ora, busca, as coisas parecem perder o controle. Senhor, nesta noite o Senhor está mostrando a ele através da palavra que o Senhor nunca perdeu o controle da vida dele. O que o Senhor está fazendo, ele não está estendendo nada, mas ele está acreditando. Ele vai continuar, ela vai continuar acreditando que o Senhor tem algo para realizar através desta prova, desta luta, desta dificuldade, deste momento crítico. Senhor, põe Tua mão, faz a Tua obra, ajuda a vencer neste momento, Senhor. Eu tenho certeza que tinha momentos em que José pensava em desistir, angustiado, mas o Senhor aparecia e dizia: continua, o meu projeto vai acontecer, aquilo que eu planejei vai suceder. Ajuda este homem, ajuda esta mulher, Pai, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.